Ontem que eu senti, porque eu fui saber hoje, tá? Ontem eu não sabia ainda não. Hoje eu fui no Tu foi posto fazer o 11, teste hoje? eu ia no sábado, eu não fui, que eu não estava sentindo nada, né? E ontem eu arriei, viu? É Aí, não porque tive febre você... não, mas sono, né? Mas talvez se você fosse sábado não desse, É, também, que a Margarida foi entendeu? sexta, não deu, foi hoje e deu. Quando a Cristina pegou, eu fiz no dia seguinte, não deu. Passou 3 dias, deu. Aí, Entendeu? É, aham. é Bom, bem assim. vamos lá? Vamos. Vamos lá. É, Quem vai fazer a prece é você? é, vou te Pede, dar pede por mim. vou te dar esse benefício. Pede para o Tom Bezerra, a equipe dele, todo mundo por mim. É brincadeira, né? Estamos pedindo para todo mundo que precisa, né? Do livro Ideal Espírita, de Franciscano Xavier, por diversos autores. Lição 59, Dádiva Esperada. Em qualquer tempo, para nossa alegria de pensar e realizar, a Divina Providência nos concede todos os recursos de que temos necessidade. O corpo ativo, a inteligência lúcida, o entendimento claro, a inspiração construtiva. A riqueza das horas, o tesouro das energias, a vantagem do movimento, o verbo ágil, o conforto doméstico, a possibilidade de trabalhar, o aviso da experiência, a simpatia do próximo, o dom de compreender, o ensejo de auxiliar. No entanto, em todas as tarefas, a providência divina espera de nós uma dádiva simples. Nossa atitude de paciência na hora difícil, para que não se interrompam o serviço do bem. Albina Teixeira. Senhor, mais uma vez nos encontramos reunidos para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Mais uma vez buscamos aprender mais em torno do Evangelho, do Novo Testamento, das palavras do Mestre, das escrituras dos apóstolos, para buscar modificar as nossas atitudes, nosso pensamento, as nossas emoções, até as nossas paixões. Estamos buscando, estamos procurando. E tu bem disseste, bata que a porta se abrirá. Nós estamos procurando a porta. Nesta noite, nós temos alguns irmãos enfermos, necessitando de assistência. Temos a volta do vírus da Covid, vitimando várias pessoas ao nosso derredor. Sabemos que hoje existe um pouco mais de controle, mas que mesmo assim não podemos abrir a guarda. Temos a menina Ana Luísa, que encontra-se ainda na UTI, sem diagnóstico, com os mesmos problemas, acrescida de uma febre que provavelmente é gerada por infecção. E ela está nas duas mãos. Assim como tantos outros irmãos que se encontram enfermos nesta noite, necessitando de amparo das mãos amigas dos médicos da espiritualidade e dos trabalhadores da Serra do Cristo. Protegei-os, Senhor. Protegei-os para que possam suportar os problemas, as dificuldades, as fatalidades, as tristezas, com serenidade. Sabemos que todas as doenças são difíceis,
mas precisam ser vencidos. Gostaríamos que muitos estivessem conosco nesta noite, mas por diversos motivos não poderão estar presentes. Mas terão a oportunidade de mais tarde ouvir a gravação do nosso estudo. E serão agraciados por esta luz que se fará aqui ao derredor deste estudo, que funciona como um culto do Evangelho. Levando as palavras que os nossos ouvidos nesta noite necessitam ouvir. Que a tua paz se faça para todos, que todos possam receber as bênçãos desta noite em forma de luz, enchendo-lhes os corações de calor, de serenidade e de bondade. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Consuelo. Boa noite, seu Roberto. Boa noite, Elisa, Frane, seu Roberto. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, hoje nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Estamos no capítulo 24, no item 10, certo? Olha, meninos, estamos no convidado. Certo, também. Não entendi o que vocês falaram. Eu disse que nós estamos no covidário. A Fran está com Covid, a Margarete está com Covid. Caramba, é mesmo, é? Tá todo mundo aqui em casa. Falei para ele, ainda bem que não pega Covid pelo fone, né? É. Nós enchemos o posto 11 hoje. Coitado do povo. Coitado do povo que trabalha lá. Melhoras aí para vocês. Mas vocês estão bem, né? Fisicamente, né? Então. Ontem eu fiquei um pouco cansado, mole, mas não tive nem febre ainda, graças a Deus, né? Hoje eu estou um pouquinho melhor. Amanhã já deve começar, são 5 dias, né? Melhoras aí para Margarete, para você aí. Tá, obrigado. Tô ligando o ventilador aqui que eu não liguei, mas tá calor, né? Tá calor, tá muito calor. Bom, vamos nos lá, com Covid ou sem Covid, vamos lá. Capítulo Evangelho segundo o Espiritismo, é o estudo de hoje, capítulo 24. Não ponhas a candeia debaixo do alqueire, nós estamos no item 10. Quer falar alguma coisa, Frane? Não. Não, só falando, tá explicando aqui, Mateus, né, sobre essa questão do... Aliás, qual foi aqui, né? Os apóstolos, né? Porque ele, aqui no item 8, né? Ele fala que não procurei gente nem fez nas cidades samaritanas, né? E a gente está comentando sobre isso, vai continuar comentando aqui. Isso não é que signifique, assim, nada de... Né, de anormal, assim, de, poxa, né, pois não merece, tal, não é nada disso. Nós falamos sobre isso semana passada, que essa questão, né, do fruto está no ponto, né? O professor Roberto está coitado, não está conseguindo ficar, né? O fruto está no ponto, né? E ele vai falar aqui uma coisa que a gente, por isso que Kardec fala sobre essa questão do converter. No Espiritismo isso não existe. Não existe conversão. Nós não devemos tentar nunca converter ninguém, levar. Se ele gostar, perguntar, a gente vai explicar, né? E se realmente é isso que ele está afim, vai ficar, né? Geralmente é assim, né? Bom, é isso aí. Não adianta você sair. No caso, naquela época era difícil fazer uma viagem, né? Muito difícil, mesmo tudo a pé. Chegar lá, conversar com quem não vai dar ouvidos, não. Procurasse primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, que são aqueles israelenses que não moram mais em Jerusalém. Eles vão ter mais facilidade de aceitar, porque todo o Antigo Testamento está falando sobre a vinda do Messias. Todo o Antigo Testamento. Principalmente Isaías. Isaías é o que mais fala. E eles conheciam demais Isaías.
Então havia mais facilidade. Se eles vão aceitar ou não, é outra história, mas para eles vão haver mais facilidade de entender isso. Entender Deus único, né? Aquele que vinha para cá para nos ajudar, né? Que é uma promessa feita, por isso que todo o Novo Testamento, Velho Testamento vai falar sobre isso, que isso foi uma promessa feita por Jesus, né, no início não vou falar 20, 25 mil anos atrás, quando o pessoal lá da constelação de Capela vem para cá. Né? Eu vou ajudá-los. Só tem uma forma de ajudar. Vem aqui, né, e passar pessoalmente. Ele mandou muitos emissários. A gente vai ver os emissários funcionar? Sim. Mas não tanto como ele. Vamos ver lá, Buda, funcionou? Sim. Krishna? Sim. Confúcio? Sim. Sócrates? Sim. Mas, né, nem todos tiveram a força que ele teve. Ele não só trouxe informações, ele exemplificou, ele trabalhou isso. É bem diferente mesmo, sem tirar o mérito de ninguém, pelo amor de Deus, né? Cada um teve a sua missão e com certeza foi muito bem cumprido. Vamos lá? Vamos. Então, item 10. Essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Depois, a exemplo destes, procurem primeiramente fazer prosélitos entre os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver nem ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Então, tá explicando aí, tá falando de hoje também. Né? Nós temos os nossos gentios hoje. Tem gente que está com a cabeça tão fixa naquilo que, né, falaram para eles, que eles não se dão ao direito, não é ninguém que obriga eles a não pensarem não, tá? Eles não se dão ao direito de pensar. E falar de Jesus conforme a gente fala aqui, infelizmente, para eles não vai ter, assim, utilidade, porque eles não aceitam. Eu até que ultimamente não tenho sido muito abordado nisso, não. Mas olha, que eu já fui abordado, não, eu estou espírita, como é que é isso, como é que é aquilo? Vou dar uma explicaçãozinha rápida, né? E a gente dá uma explicaçãozinha rápida, não adianta falar muito. E a maioria fica rindo, aquela cara de, né, zombeteiro. Falar que nem aquele do Divaldo, como o Manuel Filomeno, né, que tinha aquelas três irmãs, né, as viúvas, que eram católicas ferrenhas, que ele falava sobre espiritismo para elas não acreditavam. No mundo espiritual encontrou as três. E elas falam para ele, né, Manuel, eu acredito agora que a vida continua. Você tinha razão, mas reencarnação, eu ainda não vi nenhuma. Tá? Então, os gentios para nós hoje são as pessoas que ainda não acreditam. Tá? Não, como fala, não está no tempo também. Não é motivo de crítica nenhuma. Não estão no tempo. Vai chegar a hora deles. Boa noite, prima. Boa noite, família. Boa noite. Boa noite. Primo, você não vai passar resfriado para mim, não. Boa noite. Pô, se você resfriado, tava bom, Lourdes. É Covid, viu? Bota uma cruz aí assim, ó. Toda vez que eu falo, tu fica assim com a cruz no visor aí do telefone, do computador. Demais. Hein? Isso, bota a máscara, gel toda hora, tá? Porque eu tô à vontade, Ai, ai. Tá todo mundo aqui em casa, Lourdinha, os três. O que não está, tá viajando. Por isso que não está, graças a Deus. Mas tá todo mundo bem também, tá? Tem... Graças a Deus. Graças a Deus. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro do que a um só que se compraza na treva,
porque assim procedendo em maior proporção, se aumentará o número dos sustentadores da causa. Deixar tranquilos os outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Chegar-lhes-á a vez quando estiverem dominados pela opinião geral e ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu derredor. Aí julgarão que... Olha só a história do mantra aí, viu? Vai chegar a vez dele quando os outros abrirem os olhos primeiro. E, gente, olha, isso aqui não estava certo, não. Está incompleto. É isso aqui que é o real, né? Aí o mantra, o que é o mantra? A repetição, que nós só aprendemos na repetição. Por isso que nós, né, estamos numa espiral, né? Passando sempre por mesma coisa, aumentando os níveis, né? É a nossa evolução, é espiral, conforme fala o Emmanuel, né? Os espíritos falam, né? Então é isso aí. Quando a opinião geral, hoje a opinião geral, lá onde eu trabalho, é o evangelismo. Tá? Lá a opinião lá, católica nem existe, eu acho. Se existir, eu não conheço ainda, não conheço nenhum ainda. Então, para eles, que é passar daquilo, para eles, aquilo é a verdade. Mas vai chegar uma hora que não vão ter muitas respostas. E não tem, né? Não tem muita resposta. Aí, quando vão começar, puxa vida. Isso aí, isso, aquilo. Por quê? É? Nada de mistério, nada não está na mão de Deus, não. Nós temos nossa participação, nossa responsabilidade, tudo isso. Quando começarem a se ligar nisso, aí começa a mudar. É o futuro, né? Alguém quer falar? Então, vamos lá. Vamos lá. Aí julgarão que aceitam voluntariamente, por impulso próprio, a ideia e não por pressão de outra. Depois, há ideias que são como as sementes. Não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado. Pelo que melhor é se espere o tempo propício e se cultivem primeiro as que germinam, para não acontecer que abortem as outras, em virtude de um cultivo demasiado intenso. Gente, até hoje, tem gente que não acredita que o homem pisou na Lua. Né? O chinês já mandou uma sonda que foi no lado oposto da Lua, que nós não vemos, né? Já viu que lá tem água, que lá tem não sei o quê, que tem cavernas. O chinês já viu isso tudo. As pessoas não acreditam nem que o homem foi no lado de cá. É impressionante isso aí. Na época certa também. Vê que é um fato totalmente material, não tem nada de mistério isso, né? Por que não aceita? Não sei. Não sei, não está na compreensão. A gente vê hoje aí, poxa, as sondas viajando, não os satélites. Os satélites ficam aí na órbita aí, ao redor da Terra, mandando as imagens, o som para a gente, mandando tudo para a gente. Será também que isso não existe? É umas coisas interessantes. Então, cada um na sua época. Apesar que isso está bem atrasado, né? Esse que não acredita que o homem foi na Lua está um pouco atrasado. Está precisando de uma adiantada, uma cutucada dele. Vamos lá. Alguém quer falar? Pode falar, gente. Na época de Jesus, em consequência das ideias acanhadas e materiais, então em curso, tudo se circunscrevia e localizava. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela, não existem barreiras. Tem o seu foco em toda parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião
com que se topa em toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como do paganismo triunfou o cristianismo. Já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia. Olha só como eu coloquei os novos gentios, né? Os novos gentios é uma opinião. A gente está comentando aqui há pouco, né? As pessoas estão naquela lá, né? Acreditando naquilo, naquela opinião, mas com o tempo as coisas vão mudar, vão amadurecer, né? Vão começar a notar que existem outras coisas, né? Aprender, olha só, essa nossa questão, quando Kardec fala sobre a fé raciocinada, é isso aí o grande problema. Porque quando eu chego, eu aceito Jesus. Eu vou todo domingo na igreja, senta, levanta, abraço do lado, aperta a mão, senta e levanta de novo, ajoelha, vai lá, toma uma hóstia. Enquanto eu estiver nesse pensamento, veja bem, é melhor estar lá do que estar na rua, tá? Mas vamos lá, enquanto eu estiver nesse pensamento, que há um intermediário entre Deus e a gente, que é o Padre, que faz essas coisas, que há um intermediário na igreja ao lado, que é o pastor. Enquanto nós estivermos nessa ideia, nós estamos realmente presos às ideias dos gentios. Tá? E com o tempo que isso aí vai acontecer, vai todo mundo ter essa noção de responsabilidade, lei de causa e efeito. Está bem claro no Evangelho, está bem claro, só que aos poucos que as pessoas vão também aprender os Evangelhos. Porque, conforme fala Kardec aqui no início desse Evangelho segundo o Espiritismo, muita coisa ficou guardada, porque não souberam, né? Não souberam conversar sobre isso, de interpretar muitas lições que Jesus deixou. Estavam guardadas para hoje. Ainda tem muita coisa que a gente está aprendendo ainda. Falta muita coisa para a gente, mas já estamos começando, né? Primeiro passo, né? Ditadinho chinês, né? Ninguém anda uma milha se não der o primeiro passo, não é isso? Alguém quer falar? Agora vem uma coisa que me interessa muito, viu? Desculpa, gente. Não são os que gostam de saúde que precisam de médico. Viu? Não faz comigo. Peraí, deixa eu voltar ao normal. Meu Deus, como eu já ri hoje à tarde, tá? De eu fui você trabalhar mesmo? aqui. Você foi trabalhar? Você Tá de sacanagem, trabalhar. Eu não sabia que eu estava doente. Eu sabia que eu Deus. estava meio mole. Aí quando deu 11 horas, eu já não aguentava mais, disse, vou lá no posto 11. Aí vim embora. Cheguei no posto 11. O funcionário todo, meu Deus do céu. Não, estava de luva. Falei para eles ficarem longe de mim, não se aproximar de mim, não. Pelo menos eu não toquei em nada, né? E espero que não tenha passado mesmo, não. Né? Eu voltei, né? Fui lá e tal. Dormi um pouquinho agora, tá? Me sinto muito bem, graças a Deus. Então, não são os que gozam de saúde que precisam do médico. Né? O grande problema da humanidade é que me prove aí, me fale quem é são. Né? Aquela questão do parafuso folgado, acho que, né? De louco, como é que é o ditado? De louco, não sei o que, todo mundo tem um pouco. Tem um ditado assim, não tem? Médico como é de que louco, todo mundo tem um pouco. De médico e de louco, é isso? Então, nós estamos nessa aí. Né? Onde nós estamos nós estudando no Mundo Maior. Onde lá tem um capítulo 2 atrás, o Caldeirão falou sobre isso. É nos nossos desequilíbrios que nós vemos o nosso grau de loucura nossa. Mas eu não sou louco. Tá igual aquele personagem que tinha no Chicaninho, né? Eu sou normal. Esse é o pior. É o pior. Né? Nós não somos loucos. Não de bater a cabeça por aí, rasgar dinheiro e tal, mas o desequilíbrio é prova de uma face da loucura, digamos assim. O Calderaro fala lá sobre isso. Né? Alguém quer falar, gente? Só eu que estou falando? Vamos lá. Então não são
os que gozam de saúde que precisam de médico. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida. Perdão, eu me engasguei com a minha saliva. Que se puseram à mesa que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando, dissessem aos seus discípulos: como é que o vosso mestre come em público? Como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Como é que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam de saúde, que precisam de médico. Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 12. Essa passagem, assim, deve ter tido algumas modificações, né? Não, foi o seguinte, Jesus foi para a casa de Mateus, Levi, né? Mateus. E Mateus estava sentado, no filme mostra, naquela mesinha que ele cobrava imposto. Né? Tem um nome aquela mesinha, esqueci. E ele chega, olha para Mateus e segue-me, né? E Mateus, lá no caso, leva ele para dentro de casa, né? E fornece um almoço para ele. Só que os amigos de Mateus, quem era? O Mateus era um publicano, para começar, desculpa. Tá? O que é um publicano? Vocês se lembram? Cobrador de imposto. Cobrador de impostos. Então, quem eram os amigos de Mateus? Os cobradores de impostos. Ele ficou cheio disso. Só que o judeu, por diversos motivos, tinha maior raiva do cobrador de imposto, que no fundo não deixava de ser um traidor, né? O que é que fazia a Roma? Roma não botava o cobrador lá Desculpa. O cobrador para ir receber o imposto. Ele pegava pessoas do local, fazia assim, um valor, vamos supor, essa turma aqui dessa cidade aqui tem que me pagar 30 mil por ano. E vendia para alguém de lá mesmo. No caso, para Mateus, para Zaqueu. Tá? E o que fazia ele? Aí que entra a raiva dos judeus. Primeiro, o judeu não aceitava pagar imposto, a não ser que fosse para o templo. O imposto do judeu, conforme já falamos, lá era uma teocracia, e o templo era onde devia ser arrecadado todo o dinheiro, e o templo que devia determinar o que fazer com esse dinheiro. Já era para eles uma traição pagar imposto aos romanos. E pagar ainda aos próprios pessoal, né, judeus, aí eles morriam de raiva. Tá? É isso que acontecia. Então, Jesus está nos dando aqui uma lição tremenda, muito grande. Porque nós temos a mania do julgamento. Julgamento. Ih, vamos botar agora, né? Esse cara é cobrador de imposto público, não dá valer nada. E Mateus era um espírito preparado para seguir Jesus. Olha só que coisa interessante. Quer dizer, Jesus está mostrando para a gente o quê? Que a gente não deve julgar ninguém pela aparência. Tem que conhecer a pessoa. Ver o que é a pessoa. E daí para frente, né, Mateus, Pedro era um grande inimigo de Mateus, quem viu o filme também se lembra disso, né? Mateus entrou no ritmo de Jesus. Né? Muito bom, muito inteligente. Tá? Escreveu o Evangelho. Ele foi o que mais se preocupou. De acordo com a ciência e fora os estudiosos, o primeiro Evangelho que existe é o de Marcos. Né? Já tem outros falando que existia uma tal de fonte Kelly, que existia uma fonte, dessa fonte Marcos tirou dele e os outros tiraram de Marcos. O Emmanuel nos fala que foi Mateus o primeiro evangelho. Eu fico com o Emmanuel. Tá? Então, Mateus foi o primeiro a se preocupar. No livro, eu acho que nós vamos ler isso, no livro Paulisteu. Eu acho que vai ter essa passagem. Eu li em outro lugar que Mateus fala, puxa vida, a gente não pode deixar isso se perder, eu vou anotar tudo. E foi anotando. Olha o papel de Mateus aí. Para eles, aí na rua, é o que, a fonte que ou Marcos.
Mas para a gente é Mateus, pelo menos é o que Emmanuel nos traz. Até agora Emmanuel não errou não, né? Está acertando tudo, né? Bom, então o que aconteceu foi isso. Quando os outros viram Jesus com essa gente, né? Poxa, nem todos eram pessoas, né? Alguns realmente eram, né? Avaros, era, né? Esse cara. Mas nem todos. Zaqueu é um. O Mateus é outro que não era assim. Eles eram cobradores de impostos, mas depois eles se modificam e realmente mudam de vida totalmente. É isso. Por isso que eles falam. Como é que vai comer com os publicanos? E Jesus dá essa resposta muito sábia. Os sãos não precisam de médico, os doentes sim. E quem é o doente que a gente tanto fala aqui? Não é? É meio complicado isso. Né? Alguém deu um tiro em alguém. Quem é o doente? Alguém prejudicou alguém. Quem é o doente? É ele que precisa mais de médico. Essa passagem aqui, outro versículo mais, o 12 ou 13, Jesus fala: misericórdia sim, sacrifício não. Ele quer que todos, né, gozem da misericórdia e aproveitem ela. Ela é oferecida pelo plano mais alto, por Deus. Nós sabemos disso. E sacrifício não. Negócio de inferno, penas eternas, não, nada disso. É resgate, né? Reajuste. É isso aí que Jesus pede sempre. Né? Agora, o que, é que você tinha entendido, Elisa? Não, eu achei que provavelmente ela teria sofrido alguma modificação na tradução. Eu entendi a parte que ele foi comer na casa de um publicano, um cobrador de impostos, que eram conhecidos como pessoas de má vida. Por quê? Porque ninguém queria pagar o imposto e eles eram traidores do seu próprio povo. Entendeu? Isso. Uhum. Então, nessa parte, eu acho assim, a parte da tradução. Não são os que gostam de saúde, que precisam de médico, talvez tenham sofrido alguma adulteração, entendeu? Pela tradução. Dá para a gente entender, né? O Então, sentido estaria saúde. próximo do que realmente era, entendeu? Para quem gosta de saúde nesse planeta? É. Né? Chico Xavier, Padre Teresa, Gandhi, Divaldo. Eu sinto muito. Com todo respeito. Né? Raul Teixeira, eles ainda tem muita coisa a corrigir. Mas também já estão num patamar totalmente longe de nós. Isso não resta dúvida. Né? A gente vai contar nos dedos aqueles que realmente, né, estiveram aqui no planeta e não eram doentes. Eram totalmente equilibrados. Porque toda vez que os espíritos se referem à doença, toda doença, de novo, voltar ao Eldorado. Né? Parte da onde? Da mente desequilibrada. Que vai atingir o corpo físico, que é o mata-borrão, não é isso? Que a gente aprende? O mata-borrão está aqui. Né? O que eu fiz para pegar essa Covid, meu Deus? Ficou perto do filho. Só isso que eu fiz. Ai, ai, ai. Alguém quer falar aí, seu Roberto, Consuelo, prima? Não. Eu estou muito calado hoje. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Então, né? A gente pode botar esses pobres e deserdados como maior parte da população do planeta. Inclusive, é, é uma coisa interessante até. Até vamos pedir por ele, né? Vocês viram lá aí no como é? Lá em São Paulo, Guajurá, né? Guajará, como é o nome do lugar, eu nem me lembro mais. Tem uma madeira com mais ou menos esse nome, não me perco. Né? O empresário, o banqueiro, riquíssimo, ele, a esposa e o cachorro, né? Abriram lá, sei lá, como o gás, e os dois desencarnaram no sábado, vítimas do gás. Foi ninguém que matou, não.
Pelo menos é isso até então que eles tinham descoberto, a perícia. Aí a gente pode colocar, né, todos nós somos pobres. Eles tiveram uma morte assim tão, né, morte asfixiante, deve ser um negócio de... Eles eram pobres de quê? Né? De virtudes. Não só eles, estou falando todos nós. Tá? Então, não existe com dinheiro ou sem dinheiro. Todo mundo é pobre e deserdado. Agora, existem os que sofrem mais que realmente não têm o básico. Aí já é outra história. Aí a gente já entra que nós, a sociedade, somos culpados. Mas essa é outra história, vamos falar sobre isso. Então, né, nós, os cegos dóceis e de boa fé. Quem é cego? Né? Aquele que não enxerga espiritualmente. Já tem boa fé, quer enxergar. Começa a enxergar, começa a ver. E aí vai por diante. Né? Alguém quer comentar? Vamos embora. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade devera ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Olha só. A gente aprende sobre mediunidade também na doutrina espírita, que a mediunidade seria quase que assim, digamos assim, no grosso modo, 2 reencarnações em uma. Que a pessoa vem, né, com essa necessidade, que isso aí não é nada de escolha, não, é necessidade de se adiantar e uma, assim, digamos que assim, um instrumento a mais, além do dia a dia, da mediunidade. Né? E, de novo, entra aquela questão, né, que Jesus fala, são os que precisam de médico. Esses aí precisam mais de médico do que o médium normal. O médico não tem esse problema, o médico é equilibrado, tal. Inclusive, eu vi um filme essa semana já passou na TV Globo, não sei se vocês viram, O Predestinado, que é a vida de zero igual, vocês viram? Olha, aquele cara realmente, ele tinha um coração muito bom, passou por muitos sufocos, né? Principalmente naquela época a ignorância, a igreja perseguindo ele, mas no final o padre pede perdão a ele. Foi muito bonito o filme. E a gente vê o que é um mandato mediúnico. E ele começou a mediunidade dele, já tinha casado, já tinha filhos, ele não queria assumir. Até que um dia ele resolveu assumir e foi embora. Né? Como fala, né? Pegou a charrua e não olhou para trás. Não olhou para trás. Né? E o doutor Fritz lá junto a ele. Até o dia do desencarne dele, que foi um acidente que o filho, anos antes, tinha desenhado. O filho dele, quando era pequenininho, tinha desenhado. Olha, o filme, eu aconselho, O Predestinado. A gente vê ali o que é um mandato mediúnico. É difícil, é difícil. Mas ele devia ter muito débito. E além de vir como médium de cura, nós sabemos disso, está lá no livro Emmanuel, né, que o médium de cura é o mais devedor de todos. E ainda desencarna com um acidente violento. Olha só. Né? E aparentemente, veja bem, aparentemente ele era bom, mas que está por trás dele tinha muita coisa a resgatar. E está de parabéns. Conseguiu, tá? E eu vou te falar mais uma também que eu achei muito legal, foi o ator, aquele Danton de Mello, é isso? Ele incorporou mesmo o Mineirão, tá? Eu não conhecia o Zé Igual, não, mas devia ser aquilo. Ele incorporou mesmo, ficou muito bacana. Tá? Quando vocês quiserem ver um filme bom, no final de semana, tá? O Predestinado, a vida de José Igual. Alguém quer comentar algo? Seu Roberto, que gosta de médios, de cura. Seu Roberto? Eu estou aqui pensando, estou raciocinando aqui. Realmente, ser médium
é ter um passado bastante delituoso, segundo Emmanuel. Né? É. Emmanuel disse que o médium, aquele que vem com uma mediunidade ostensiva, é um grande devedor. Então, é aí justificado que você acabou de contar do Zé Vigor, né? É. Muito, muito bonito o filme, gente. Eu realmente, poxa, adorei o filme. Trabalhou muito bem, o filme trouxe um conteúdo excelente para a gente. Nos mostrou o famoso mandato mediúnico, né? Que a doutrina tanto fala, né? E tem uma folha no livro Ceareiros de Volta que fala sobre isso, mandato mediúnico. É uma folha muito bonita também, uma página, né? Alguém mais quer comentar? Então vamos embora disso. Digamos antes de tudo que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado, como da de ver, de ouvir, de falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas mais, maior seria o número dos mudos do que o dos que falam. Deus outorgou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Bom, aí fala uma coisa interessante aqui, que a gente sempre comenta isso na pergunta 447, se não me engano, do Livro dos Espíritos, pelo Livro dos Médios, acho que é o item 152, 154, negócio que fala aqui. A mediunidade é inerente a uma disposição orgânica. Né? Então, a mediunidade, o corpo vem preparado para isso, é uma coisa. E Deus dá a oportunidade. Assim como dá o que fala, está falando aqui, né? Se vai usar a boa palavra ou vai usar a má palavra, é problema de quem? Né? Aquele orador fala bonito e tal, e infelizmente não faço o que eu falo, não faço o que eu faço, né? E assim por diante, tudo. Né? Então fala, se não fosse assim, ia nascer só o mundo. Né? Eu não estaria aqui, estaria só. Né? Então, Deus dá uma oportunidade. Quem tem que aproveitar somos nós. Isso aí é lógico. Oportunidade dada. Tá? Misericórdia, quero. Não é sacrifício. Agora, as pessoas, às vezes, né, qualquer um de nós, por questão do livre-arbítrio, pode preferir um sacrifício. Esse é o grande problema nosso. Alguém quer comentar? Então, vamos lá, Elisa. Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde, ao demais, o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Aí. São estes Olha só, para os corrigir, né? A mediunidade é conferida sem distinção. Todo mundo tem essa oportunidade. Essa oportunidade da grande misericórdia. Assim como quem não tem a mediunidade, tem outras oportunidades também. E também são frutos da misericórdia. Cada um vai usar do jeito que achar melhor. Né? É conferido sem distinção. Aí fala lá, né, para os corrigir. Bem claro. Quando eu estou recebendo alguma coisa, é um grupo passando algo, o primeiro que tem que aprender sou eu, né? Eu estou recebendo. Não devemos beber, por exemplo. Né? É tudo grupo. Mas se eu bebo, então tem que pensar, peraí, tem alguma coisa aí que é para mim também, ué. Não é para os outros, não. Né? A gente, é igual a gente, o Marco Aurélio que brinca muito, fala que tem gente que pensa que a doutrina espírita
é para exportação, né? Ele ainda fala for esporte, que nem a gente vê nessas caixas por aí nos aeroportos, nos navios, viajando para fora, né? For esporte, para exportação. E o que a gente estuda aqui, o que a gente lê, o que a gente escuta nas palestras, etc., em todos os lugares a respeito da doutrina, é para nós. Ah, essa página serve para o fulano, não. Em primeiro lugar, serve para nós. Se servir para ele também, ótimo. Mas, em primeiro lugar, se a gente for prestar atenção, para nós. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Você, por acaso, leu aquela palestra do Haroldo Dutra que o Jorge colocou no grupo? Não, foi quando? Foi quando? Hoje. Que foi hoje. Não vi nada, não vi nada. Eu cheguei, deitei. Tem uma passagem que o Haroldo Dutra conta então. que ele levou uma fechada de um carro, ele abriu o vidro e ia dizer um palavrão. O filho dele... Eu já vi isso. Do lado, vai xingar, pai? Ele disse, já pensou se ele já ouviu as tuas palestras? Aí. É isso aí. Eu me lembro disso aí, ele falou isso sim. Vai xingar, pai? Vai xingar. Ficou, né? É o livre-arbítrio, é o que você falou, é o livre-arbítrio. Seja palestrante, seja médico, seja quem for, tem seu livre-arbítrio e assuma as consequências do livre-arbítrio mal usado. Né? Ele disse, já pensou se eu xingo ele disse assim, Haroldo, me dá um autógrafo. E aí? Que situação. É a situação. Então... Eu não vi. Não sei se você se lembra do Jorge e da Ana Paula, que tinha lá no centro, um casal que tinha uma filha lourinha, bonitinha até. Isso. Lembra? Ela era média, ela estava meio perturbada, foi parar no Humildade e Amor, não sei se você se lembra, né? Uhum. E o Jorge falou que foi no Aparece no Humildade e Amor que o cara falou sobre meninos de rua. Mas todo mundo ficou assim, né? E quando o cara saiu, passou um grupo de meninos e quebrou o retrovisor do carro dele. E ele não perdoou a rapaziada, não. Falou um monte de coisa, ficou todo mundo mais admirado lá fora que admirado lá dentro. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter. Que a gente fala para nós. O Haroldo Dutra deu esse exemplo, eu me lembro disso aí. Pô, é para nós mesmo. E tem hora que a gente realmente tem uma dificuldade de segurar. Não é mole, não. Descendo a escadaria do Maria Vaz, conversando na porta, quando passou aquele perispírito vizinho do Maria Vaz, todo mundo ficou olhando para o perispírito que passou. Aí, depois do estudo... Eles não esquecem do perispírito, né? Esquecer, mas aconteceu com a gente, aconteceu conosco. A gente tem que sair e ficar martelando na cabeça da gente, porque aconteceu. É outro problema, né? A maior prova pra gente é isso. A beleza, né? A beleza também. Pega pra lá e pega pra cá, pra gente que é, né? Aconteceu com um grupo de espíritas que tinham acabado de sair de uma reunião. A gente não pode esquecer, não temos condição de esquecer isso. Isso tem que martelar na nossa cabeça, permanentemente, para que nós lembremos que somos espíritas, que fazemos palestras, que estudamos. Né? Seu Roberto, não precisa muito, não. Na época das eleições, foi espírita, católico, protestante, todo mundo entre eles, brigando entre eles por causa de A e B, que não valem, nenhum dos dois valia nada, e foi por aí mesmo. Não precisa ir muito longe, não. Claro. Por aí mesmo, infelizmente. Ligar para política, né? Que é uma coisa muito menor. Também acho muito menor que o perispírito, viu, professor? Também acho. Eu acho. Eu não tenho um. Não, mas aí o que a consultora está falando é brigar por política com impropérios e palavrões. Não houve, nós sabemos. Isso infelizmente houve, aconteceu, né? Como diz, aconteceu, virou manchete. Se lembra da propaganda antigamente? Né? O que aconteceu, virou manchete. Né? Sim, nós não dissemos palavrão, mas pensamos. Ninguém falou palavrão. Ninguém falou palavrão.
Todo mundo comentou, olha que perispírito. Porque só é como você às vezes fala, porque todo mundo vai ser espírita. Ser espírita não é, atestado de grandiosidade, não, gente. Eu acho que até muito pelo contrário, né? A cobrança é até maior, porque existe uma mística de que o espírito é bonzinho, entendeu? Ou existe um troço que o espírito é bonzinho, aí vocês são assim, vocês são assados, então você é muito mais cobrado. Eu acho que nós somos devedores, eu acho que a única diferença é que nós sabemos que somos devedores, mas isso não quer dizer que nós não arcamos mais dívidas, entendeu? Não existe. É igual cartão de crédito, você sabe que não vai dar para pagar, mas você passa ele assim mesmo, entendeu? É isso mesmo. Bom, mas naquela página que tem não me lembro, do Caibachuto, né? Você é de volta, né, do Caibá? Não sei qual dela você está falando. Pois é, estou lembrando o nome daquela que fala que nós já viemos de outros planos regenerados, expulsos de lá, né? Os espíritas. A gente aprendeu lá atrás. Não criamos clima para a gente ficar lá. Vibração, frequência. E aí fomos transferidos para cá. Não sei de onde nós viemos, né? A gente estava por lá e veio para cá. Sinal o quê? Mandato pessoal, o nome da página. Mandato pessoal. Livro Cearense de volta, isso aí. Fala, vós trazeis na testa a marca de planetas regenerados. Então o espírito é nada melhor que ninguém, não. Se isso deixa alguém triste, nós já fomos expulsos também. E se não tomar cuidado, olha só. Vamos sendo expulsos. Não tomar cuidado para a gente pelo menos ficar aqui, né? Exatamente. Continuar por aqui. Continuar por aqui. Vamos lá, Elis, para acabar esse parágrafo. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar do lameiro. Os bons espíritos lhe vêm em auxílio e seus conselhos, dados diretamente, são de natureza a impressioná-lo, de modo mais vivo do que se os recebesse indiretamente. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos que coloca a luz. Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Está falando aqui isso aí, está falando isso aqui, né? Que os bons espíritos e seus conselhos, dados diretamente, por isso que é a mediunidade. Não tem por recado, não. Não, o nosso amigo lá, o nosso amigo é o primeiro a receber. Vamos lá. Me perdi. Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Poderá desculpar-se com a sua ignorância quando ele mesmo haja escrito com suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação? Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe fora outorgada e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para o obsidiarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endureceram. Tudo procurado por quem, né? Vive do lado B, aqui do lado A, né? A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. E apenas uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos, é apenas uma aptidão, ou é apenas
para servir de instrumento mais ou menos dócil aos espíritos em geral. O bom médio, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e somente deles tem assistência. Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Então, vamos parar por aqui. Mas a gente está vendo aí o seguinte: a maioria de nós tem a mediunidade ostensiva, fica no pensamento que ele se comunicar somente com os espíritos superiores. Não. É comunicar com qualquer um que a gente veja que tem boas coisas para nos trazer para o grupo, né? Etc. Tem que ser o André Luiz, o Emmanuel, nada disso. Às vezes tem um espírito ali que também. Agora tem que tomar muito cuidado, né? Porque se a gente, de acordo com o nosso agir, não é esse espírito bom que vai vir, né? Isso que é o grande problema nosso. Prestar atenção nisso aí. Né? O bom médio não é aquele que se comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos. Quer dizer, os bons espíritos não são os superiores do falar daqui, tá? São os bons espíritos. Os espíritos que às vezes estão um pouquinho mais elevados que a gente, mas são já, né? Tem uma noção do bem melhor que nós, né? Já trazem umas comunicações melhores, né? Um nível melhor. Tá? Então é isso aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Caramba, hoje nós andamos, hein? Ninguém quer comentar?